Olá pessoal, vamos aqui começar o nosso segundo vídeo, que é Introdução à Classificação. Esse vídeo também é uma revisão, a gente também já viu em sala de aula, então vai ser também um vídeo mais rápido. Eu vou passar a falar um pouco mais devagar quando a gente chegar na parte onde a gente não viu em sala de aula. Então, hoje a gente vai ver a introdução à classificação, o que é o problema de classificação. Tá? Eu já coloquei esses slides no Sigla, ok? Então tá aqui tudo que a gente vai ver nesse vídeo até aqui, aprendizado baseado em instâncias, e nos próximos vídeos vamos ver esses três classificadores. KNN, árvore de decisão e Random Forest. O que é uma classificação? Classificação é você vai atribuir uma classe, um rótulo, para uma chamada amostra, que são um conjunto de dados ou de sinais. Certo? Você tem um conjunto de dados ou de sinais, você vai dar a esse conjunto de sinais um rótulo, uma amostra. Ele pertence a alguma classe, né? Então, no problema de classificação, você tem diversas classes, duas ou mais, e diversos conjuntos de dados ou conjuntos de sinais, que são chamados de amostras. Né? E cada amostra pertence a uma dessas classes. Né? E a sua função é definir a qual classe pertence cada uma dessas amostras. Tá? Ou qual é a mais provável que ela pertence. Ok? Bom, isso tem uma infinidade de aplicações em diversas áreas, na área de saúde, na área de ciências humanas, sociais, enfim, na área de economia, de engenharia, nem se fala, e computação também, né? Um exemplo mais clássico, mais antigo, é determinar se o e-mail é spam ou não spam, com base apenas no e-mail. Então, é um exemplo de duas classes. Ok? É o problema que a gente mais vai estudar aqui na disciplina, de reconhecimento de padrões. E quando a gente fala classificação, sempre vai estar subentendido que é um aprendizado supervisionado, ou seja, você vai ter disponível uma base de dados onde você já conhece os rótulos ou as classes das amostras, certo? Então, como é que vai funcionar? A gente tem as amostras, né? O que são as amostras? Recapitulando, é um conjunto de dados, um conjunto de informações ou de sinais, certo? Ou um sinal, ou informação, enfim. Normalmente na forma de um vetor, tá? E você vai ter um conjunto dessas amostras, e cada amostra já vai ter disponível qual rótulo ou a classe dela. E com base nesse banco de dados que a gente chama de supervisionado, você vai ensinar para a máquina, para o computador, como é que os dados se comportam, como é que são os padrões dos dados. E assim, conhecendo, você vai ensinar para ele, conhecendo quando vierem os novos dados, os dados em que você não conhece o rótulo da classe, você vai comparar de alguma forma, depende da técnica, você vai comparar com os dados que você já treinou e aí vai saber qual classe ele provavelmente pertence, ok? Então, quando a gente fala de classificação, já está subentendido que é supervisionado. A chamada classificação não supervisionada, que é quando você não tem essas amostras rotuladas, com a classe às quais elas pertencem, a gente chama isso de clustering, certo? Ou agrupamento em português. A gente vai estudar isso no final da disciplina, tá? Aí é bem mais complexo. Então, todo classificador, grosso modo, vai ter essa estrutura aqui, mostrado aqui, né? Então, a gente tem os dados de treinamento, a gente vai ter a chamada extração de características, esse feature vector, né? O feature vector é o vetor de atributos, né? A gente, em muitos casos, na maioria, a gente não vai usar os dados puros, ou sinais puros, tais como a gente recebe. A gente extrai características, principalmente se forem sinais, certo? A gente tem uma imagem, tem um áudio, normalmente a gente não pega esses dados brutos e já joga direto no classificador. Não, você faz alguma parte de extração de características, certo? São características que são relevantes para aquela classe. Tá? A gente vai falar mais disso, né? E aí, depois da extração de características, a gente vai ter o algoritmo de estimação que a gente conhece. Aqui as classes, ó. A gente conhece, então essa é a fase de treinamento. Ele está chamando de build phase, aqui é treinamento. Depois tem a fase que ele está chamando de fase operacional, pode ser chamada de fase de teste, certo? A fase de teste chega os novos dados, não rotulados, não tem as classes. Você extrai os mesmos atributos e aí sim você testa no seu modelo, que é o algoritmo aqui, aprendeu, né? Agora ele vai fazer o teste, aprendeu aqui e você vai fazer a predição. Professor, sempre tem essa parte de extração de atributos? Não, nem sempre tem, como a gente vai ver. Às vezes você pode receber uns dados já bem simples que não tem extração de atributos, né? Em alguns trabalhos eu vou pedir para vocês extraírem atributos, mas acho que na maioria vocês já vão usar bancos de dados com os atributos já extraídos. Certo? Então já vai ter ali os atributos extraídos, tá? Ok?
E lembrando que existem algumas técnicas onde não tem essa extração de atributos, né, no chamado Deep Learning, o aprendizado profundo, né? Uma das características de aprendizado profundo, de algumas das redes, por exemplo, tem algumas redes neurais de aprendizado profundo, em que você não tem a extração de características explicitamente. A própria rede já extrai as características, certo? Mas isso aí, a princípio, a gente não... Só se der muito tempo, eu falo disso no final da disciplina, mas a princípio a gente não vai ver. Por quê? Porque isso aí é rede neural, e rede neural a gente não vai ver, porque vocês veem na disciplina de inteligência computacional no curso, tá? Então, nesse curso aqui a gente não vê redes neurais, porque está na outra disciplina. Tá? Então, basicamente, num problema de classificação, a definição seria, a gente vai ter K-classes, que a gente vai chamar de C1, ou vou chamar de C1, C2 até CK. Cada classe vai ter N objetos, tá? E o número P de atributos, né? Features, né? De atributos, para cada objeto, né? Você vai ter que ter um mecanismo de memória, um mecanismo de aprendizado e uma regra de decisão. Então, o classificador, basicamente, é essas duas coisas aqui, ó. Ele é o mecanismo de aprendizado e a regra de decisão. No final, a gente vai ver os critérios de avaliação. Tá? Então, partindo para algumas definições importantes, a definição de classe. Classe é um conjunto de objetos ou amostras que compartilham o mesmo conjunto de características. Ou seja, classe é o seguinte, todos os objetos que pertencem àquela classe significa que foram gerados de acordo com aquela hipótese. É uma hipótese, é uma situação, é uma classe. Então, todos aqueles dados foram gerados de acordo com aquela hipótese. Né? Por exemplo, no caso do spam ou não spam, o que é a classe spam? É todos os e-mails que são spam. Todos os e-mails que são spam têm algo em comum. Então, isso é a classe spam. Os que não são spam também. Ou que você vai fazer um reconhecimento de voz, por exemplo, e você quer reconhecer sim ou não, para falar um exemplo bem simples. Então, uma classe seria a classe sim. Então, os objetos da classe sim seriam todos os áudios mencionados com a palavra sim. E assim vai. Okay? Então, o objeto amostra, que está logo embaixo, seriam os exemplares. Um objeto é um exemplar de uma daquela classe, daquela amostra. Né? Ou seja, o objeto, o amostra, ele foi gerado com a hipótese que aquela classe está valendo. Ok? Ele é representado pelo conjunto de atributos, que eu vou falar agora. Então, atributo ou feature, né? Tem algumas sinônimos. Pode ser característica ou feature, certo? Desculpa, em português, característica ou atributo. Em inglês, pode ser feature ou pode ser característica também, né? Enfim, mas se usa mais atributos enfim, tem outro nomezinho que eu estou esquecendo agora. Depois eu vou ver se eu lembro, porque eu esqueci o nomezinho em inglês. Então, são as características que você vai extrair. Como eu falei, né? Pode até nem ter essa parte, pode ser direto os dados. Mas normalmente você extrai alguma característica dos dados ali que são representativas. Tá? E o vetor de atributos, você vai colocar em geral, você vai colocar todos os atributos num grande vetor. Tá? A maioria dos classificadores clássicos, como é os que a gente vai ver aqui, trabalham com um vetor de entradas, que é o vetor de atributos, o feature vector. Chamado de padrão também. Okay? Os atributos podem ser nominais. Porque quando a gente está falando de reconhecimento de padrão, a gente fala de de diferentes aplicações, né? A gente pode sair um pouco da engenharia. Na engenharia a gente trabalha muito com sinais, né? Mas isso aqui tem muita aplicação em saúde, em ciências sociais, em economia. Então, assim, em outros casos, os atributos às vezes é uma cor, uma profissão, o estado, a cidade que a pessoa mora, entendeu? Ou é muito comum também você usar técnicas de classificação em formulários, em que o cara vai dizer concordo, não, você vê aquela escala, você concorda muito, concorda pouco, discorda, ou gosto muito, gosto pouco. Né? Esse tipo de escala, a entrada, portanto, é isso, não é necessariamente um número, entendeu? O atributo pode ser intervalar, um intervalo, pode ser um racional, enfim. Mas, normalmente, quando você, grande maioria dos classificadores, você tem que converter em números, tá? Então, na maioria dos classificadores, a gente tem que fazer um pré-processamento para converter, se tiver esse tipo de atributos, em atributos numéricos. O atributo pode ser contínuo e discreto, ok? Nada demais aí. Bom, e uma coisa importante também é que um atributo pode ser inadequado. O que é um atributo inadequado? É um atributo que não serve para separar as classes. Ou a gente vai usar muito a palavra para discriminar. A palavra discriminar quer dizer reconhecer uma diferença. Certo? Então, um atributo ele tem que ser discriminante. Como assim? Ele tem que ser um atributo que seja diferente para todas as classes. Vamos supor que eu tenho duas classes aqui, certo? Como eu falei, no reconhecimento de áudio, sim ou não. Tá? Ou, sei lá, na imagem, eu quero saber se aquela foto tem um rosto de uma pessoa ou não, enfim.
essa característica que eu vou extrair, ela tem que ser diferente para as duas classes. Se eu estou extraindo uma característica, vou dar um exemplo. Estou extraindo aqui a característica, sei lá, desvio padrão, curtose. Só que as duas classes têm a mesma desvio padrão e a mesma curtose. Então esse atributo não é bom. Porque ele vai se comportar de forma semelhante nas duas classes. Ele não é discriminatório. Então um atributo tem que ser discriminatório, tem que ser diferente. Né? A palavra discriminar, a gente usa até no contexto do dia a dia como discriminação racial, mas vem daí. Discriminar é você separar, é você ver como diferente. Tá? Então o atributo ele tem que ser discriminatório, significa que ele tem que ser diferente para as diferentes amostras. Um atributo que é o mesmo para todas elas não vai ser um bom atributo, vai ser um atributo inadequado. Tá? Aí você teria que ir atrás de novos atributos. Tá? Outra possibilidade de um atributo se tornar inadequado é ele ser correlacionado com outro atributo, ou seja, dois atributos que carregam a mesma informação. Tá? Dei um exemplo aí, área do círculo e raio, variância de desvio padrão. A variância é o quadrado do desvio padrão, assim como área e raio, né? Então, às vezes tem atributos muito parecidos um com o outro. Tá? Então, assim, ele não vai ser muito útil se forem muito parecidos. Tá? Pode ser completamente inútil. Professor, tem problema isso? Pode ter ou pode não ter. Tá? Às vezes não tem problema. Até porque, como a gente vai ver, é difícil, às vezes, você ter atributos bem descorrelacionados sempre. Tá? Atributos correlacionados podem degradar o desempenho do classificador. Pode ser que não, mas podem degradar. Tá? Então, falando um pouco mais dos atributos, como eu falei, a gente vai botar eles num vetor e eles vão então formar um vetor num espaço multidimensional, chamado espaço de características. Por exemplo, se eu tenho 5 atributos, eu vou ter cada vetor de atributos é um vetor no espaço R5. Se for 10 atributos, R10. Tá? Então, assim, vamos tentar imaginar a geometria. É muito geométrico, muitas técnicas de reconhecimento de padrões. Certo? Então, assim, vamos imaginar que a gente está no espaço R-dimensional e o nosso objeto, que a gente quer classificar ou quer treinar, é um ponto nesse espaço R-dimensional. Okay? Aí está um exemplo de duas dimensões, que é mais fácil visualizar. A gente tem dois atributos, seriam... Aí a gente imaginou que a gente tirou fotos de várias frutas e extraiu dois atributos dessas fotos. O diâmetro médio da fruta e a vermelhidão da fruta, tá? Você pegou lá no RGB, né? Nos canais vermelho, toda foto colorida tem canais vermelho, azul e verde. A gente pegou a intensidade do vermelho. E aí pegou esses dois atributos e com esses dois atributos, cada amostra é um ponto no espaço bidimensional. Temos o que a gente estudou, né, no vídeo passado, o scatter plot, né? Que é o gráfico de dispersão. Então, nesse caso aí, você vê que esses dois atributos são muito bons. Eles estão bem separadinhos, as 4 classes, né? Tem ameixa, maçãs, limões e melões, 4 classes estão bem separadinhas. Então, esses dois atributos, foram ótimos. Se fosse só um deles, só o diâmetro médio, eu não conseguiria separar a ameixa do limão. Se fosse só o diâmetro médio, tá? Se fosse olhar só o diâmetro médio deles aqui, eu ia ter só esse eixo aqui, essas duas classes iam estar juntas. Essa aqui, maçã, ia ficar pertinho do limão, mas talvez até desse para separar, mas essas duas aqui iam estar bem juntas. E se eu fosse olhar só a vermelhidão, é o contrário. Esse melão ia estar confundido com o limão e a ameixa ia estar confundida com a maçã. Mas os dois juntos conseguem separar direitinho. Tá? Aqui eu vou listar, não sei se você lembra, eu listei uma série de atributos que podem ser úteis para vocês. Assim, que atributos utilizar depende muito da aplicação, não existe uma resposta genérica. Então aqui são vários atributos que a gente pode utilizar. Eu falei a maioria deles na revisão de estatística, tá? Então vocês olham aí. Tem alguns que eu não falei, relacionados à entropia, por exemplo. Tá errado aqui, né? Esse, por favor, corrijam aqui, vou corrigir depois, tá? Ignore, quer dizer, né? Esse é para ser uma atributos relacionados à entropia, relacionados na forma. Enfim, aí fica vocês dão uma olhada, se precisar de atributos, vocês olham esses aí, dá uma olhada aí, se você estiver fazendo o trabalho de vocês, escolhe um atributo desses, alguns atributos, talvez funcione. Tem atributos também da frequência também, né? É muito comum usar a transformada de Fourier como na orientação de atributos. Como eu falei, você pode usar a transformada de Fourier, o modo da transformada de Fourier, ou a fase, né? Em áudio, por exemplo, é muito comum usar o modo da transformada de Fourier. Já em imagem usa-se muita fase, e assim vai. Concentração espectral, que é o quanto ele está concentrado em uma certa faixa de frequência. A densidade espectral de potência é muito utilizada como atributo. Ou atributos extraídos da transformada de Fourier, ou da densidade espectral de potência. Eu nem coloquei aqui, eu coloquei só atributos estatísticos da transformada de Fourier, mas pode ser da densidade espectral de potência, que é ainda mais comum. Né? Ou seja, eu posso extrair tudo isso aqui da densidade espectral de potência. Tá? Isso também é muito útil, às vezes. Extrair essa estatística da densidade espectral de potência. Tem muito atributo baseado em histograma também, né? Lembrando que o histograma é a estimação da PDF, como se fosse, né?
só que em outra escala. E atributos do histograma também são muito úteis. E outras transformadas também. A wavelet é muito usada, transformada muito interessante. Não vou me aprofundar aqui, tá? Talvez em algum momento da disciplina eu possa me aprofundar. A Fourier transformada de Fourier de janelada, né? Short time Fourier transform. Eu não vou falar muito aqui. Tem os coeficientes Mel substrais muito usados para voz, para áudio, né? Empirical Mode Decomposition, enfim. Algumas transformadas também são muito úteis na hora de extrair características. Tá? Aqui é um outro exemplo de atributos. Tá? Vou deixar aqui, vocês olhem se precisarem. Tá? A gente pode classificar os treinamentos, o aprendizado, de algumas formas. Né? Por exemplo, a gente pode classificar quanto ao tipo de treinamento. Né? Existe o treinamento supervisionado, que é a classificação, né? Que é quando você tem uma base de dados e que você já sabe a saída, você já sabe a resposta. Então você vai usar isso para treinar o seu algoritmo. O não supervisionado é quando você não conhece. É o que eu falo, por exemplo, do clustering, né? Do clustering que vai estudar no final do agrupamento, né? Estava faltando essa palavra, agrupamento. Né? Você vai tentar dividir, fazer a classificação nas cegas, digamos assim, como se fosse cego, a gente usa a palavra, tá? A gente vai estudar também regressão, que é outro tipo de problemática que também é supervisionado. Tá? Existe o semi-supervisionado, que é uma espécie, eu botei aqui, mas ele não é muito comum não. Assim. É uma espécie de intermediário. Você tem uma base de treinamento supervisionado, mas ela é pequena. Então, se você for usar só ela, não vai se dar muito bem. Então, você faz uma espécie de misto dos dois. Existe também um que a gente não vai usar, que é o treinamento por reforço. Tá? O treinamento por reforço é bem diferente, assim, a lógica é outra. Tá? É outra lógica, é bem diferente. Só colocando aqui, mas a gente não vai estudar, certo? Fica aqui só para vocês saberem que existe, mas é um outro tipo de problemática, é completamente diferente, certo? Nesse tipo de problemática, é treinamento, mas não é exatamente classificação, como a gente tá vendo aqui, tá? São outros problemas, tá? Que não classificação, tal como a gente está vendo aqui. No treinamento, assim, você não tem o supervisão, mas você tem uma espécie de reforço, né? Se você tem um indicativo se você está indo no caminho certo ou não. Ou seja, você tem uma recompensa ou uma punição, né? Se o sistema está indo no sentido errado ou não. Mas a gente não vai ver isso. Bom, você pode também, um outro tipo de classificação, independente daquele que eu falei, ali é quanto ao tipo de treinamento, né? Supervisionado ou não supervisionado é os dois que a gente vai estudar aqui. Certo? Só esses dois. Você pode classificar os classificadores quanto paramétricos e não paramétricos. O que é um classificador paramétrico? É um que parte do pressuposto que os dados seguem alguma distribuição. Normalmente é a distribuição gaussiana. Tá? Normalmente. Ou seja, os meus atributos são gaussianos. Normalmente é isso. Aqui na disciplina vai ser isso. Tá? Eu estou supondo que meus atributos são gaussianos. Quando você supõe que seus atributos são gaussianos, você tem uma função de densidade de probabilidade para eles. E aí a gente pode trabalhar muito umas contas e otimizar funções de custo. Então, os classificadores paramétricos são baseados nisso. Você tem uma função de densidade de probabilidade para os dados, então você tem uma função de custo, e aí você na mão faz uns cálculos e chega lá ao seu critério, tá? Então é assim que funcionam os classificadores paramétricos. A gente vai estudar alguns aqui paramétricos, tá? Normalmente no paramétrico você chega a uma região de decisão, né? Enfim, o que a gente vai estudar aqui são a linear e a quadrática, né? Os classificadores paramétricos lineares é quando tem uma reta separando os atributos, ou um hiperplano, né, para as dimensões maiores. Plano ou hiperplano para dimensões maiores. Tá? Quando tem um hiperplano separando os dados. Ou o quadrático, quando tem uma superfície quadrática, né, no caso, uma parábola, no caso de 2 dimensões, né, ou uma superfície quadrática para maiores dimensões, separando os dados. Tá? E o que é um classificador paramétrico? Você não assume que tem nenhuma distribuição dos dados. Os dados estão ali e acabou-se. Qual distribuição eles obedecem? Não sei. Não estou usando nenhuma distribuição, não. Tá? São classificadores, em geral, mais simples e intuitivos. Eu coloquei isso aqui, mas depois eu fiquei assim, será que eu devia ter colocado, né? Nem sempre eles são mais simples e intuitivos, tá? Eu vou até mudar umas coisas aqui. Certo? Assim, eles são mais geométricos, eles são baseados na geometria. Certo? Esses classificadores não paramétricos, eles são bem assim, baseados na geometria. Eu vou fazer alguma coisa para separar, mas só na geometria, tá? Só para vocês terem um exemplo do que a gente vai ver, dos paramétricos a gente tem os classificadores bayesianos que a gente vai estudar, principalmente naive Bayes, o LDA, o QDA. São, acho que, os 3 principais paramétricos que a gente vai utilizar. Não paramétricos, a gente vai ver o KNN
Tem a árvore de decisão também, não paramétrico. A árvore de decisão pode ser os dois, na verdade, enfim. A gente vai ver o SVM, que também é não paramétrico, tá? Enfim, só alguns exemplos do que a gente vai ver. Tá, o não paramétrico, como eu falei, em geral ele é uma abordagem mais geométrica, baseado em alguma distância entre os pontos. Tá? O que a gente vai ver já já no próximo vídeo é o KNN, tá? Que é um não paramétrico. Tá? Pessoal, e qual é o melhor, paramétrico ou não paramétrico? Não tem uma resposta exata para isso. Tá? O que a gente pode dizer é que, em geral, assim, se você tiver uma boa credibilidade dos seus modelos pertencem àquela distribuição, pode ser uma boa usar um modelo paramétrico. Se não, não é bom usar. Certo? Eu não sei direito, os meus dados não obedecem. Esse algoritmo supõe que os dados são gaussianos, mas os meus dados não são muito bem gaussianos. Então, provavelmente aqueles métodos paramétricos que supõem gaussianidade não vão dar muito bons. Ou, quando você tem, às vezes, poucas amostras também, a tendência é que os paramétricos não deem muito bem. Por quê? Se eu tenho poucas amostras, se eu tenho poucas amostras, é difícil supor alguma distribuição. Distribuição é algo conjunto, não é uma coisa de uma amostra. Não tem como eu ter uma amostra e essa amostra é gaussiana, ela segue uma distribuição uniforme, ou o quê? Não tem como dizer. Tem que ter um conjunto de dados, e aquele conjunto é que segue alguma distribuição. A distribuição não é uma propriedade de uma amostra, mas de um conjunto. Então, se você tiver um número pequeno de amostras, você não vai poder falar nada sobre a distribuição, porque você tem poucos dados e você não vai conseguir chegar a nenhuma conclusão com relação à distribuição. Então, nesses casos, provavelmente os paramétricos não vão dar muito bom. Ainda tem uma outra divisão, um terceiro tipo de divisão. A gente pode dividir, então, quanto a supervisado ou não supervisionado, né? Ou por reforço, ou semi-supervisionado. A gente pode dividir entre paramétrico e não paramétrico. E uma terceira divisão entre métodos hierárquicos e não hierárquicos, né? O que é isso? Quer dizer com a hierarquia das classes. Tá? Esse nome tem outros significados também, tá? Esse nome hierárquico e não hierárquico. Aqui eu vou me referir à hierarquia das classes, tá? O que é isso? Às vezes você tem várias classes e as classes não têm relação nenhuma. Certo? Eu vou dar um exemplo aqui de um método de classes não hierárquicas. Esse aqui, das frutas. Existe alguma relação entre elas, assim, no sentido de que a maçã vem primeiro a maçã está próxima. Não tem nenhuma relação entre elas. Tá? Ou pelo menos a técnica não explora nenhuma relação entre. Pode até ter, mas a técnica não explora. Tá? Então, assim, você tem num método não hierárquico, você tem as classes e pronto, não tem nenhuma relação entre elas. Não tem nenhuma. Tá aqui ou, também tem alguns erros, tem um ou aqui também que eu vou consertar. Não existe nenhuma relação entre elas, entre as classes. Tá? No hierárquico existe uma certa similaridade de relação. Por exemplo, você está lá fazendo a sua classificação e as classes são, por exemplo, muito pouco, alguma coisa, certo? Mas as classes, seja lá do que for, mas as classes são muito pouco, pouco, médio, pouco e muito. Essas classes têm uma relação entre elas, né? A muito pouco está perto da pouco, que está entre a média e a muito pouco, e assim vai. Assim. Então, existe uma relação, hierarquia. Então, o método hierárquico ele vai levar isso em conta. Ele vai levar isso em conta. No hierárquico não leva isso em conta. Tá? Ok? Aqui um exemplo, o método não hierárquico do lado direito e o método hierárquico do lado esquerdo. Ou seja, tem 10 classes aí e elas têm uma relação entre elas. Tá? Outro exemplo aí, por exemplo, aqui as classes dos animais, né? Os gatos, né, os tipos de gatos, tipos de cachorro e tipos de unicórnios. Né? Então, mas existe uma relação entre as classes. Assim, todas as classes aqui são classes de animais. Todas essas classes são de gatos, dessas de unicórnio. Então, um labrador não é tão parecido quanto um dálmata do que de um persa, um siamês. Ele é mais próximo das outras classes de cachorro e assim vai. Tá? Isso deu para entender. Né? A gente vai ver aqui classificadores paramétricos. Todos. Desculpa. Não hierárquicos, certo? Vai ver não hierárquicos, todos aqui, tá? Eles são mais simples em geral. A gente só vai ver método hierárquico quando a gente vai ver agrupamento. Quando a gente dá agrupamento, a gente vai ver um método hierárquico de agrupamento, tá? Mas classificação é sempre não hierárquica aqui na disciplina, tá? E, bom, a parte final aqui da revisão, o que a gente espera de um classificador? A gente espera que ele tenha uma boa taxa de acerto. Resumindo, é isso. Com pouca acessibilidade a uso diferente de amostra de dados. Como assim? A gente quer que o seu classificador tenha uma boa taxa de acerto, mas que vá além da base de dados. Eu posso ter uma base de dados no meu treinamento. Lá eu faço meu treinamento, a base de dados está ótimo, o erro lá embaixo. Agora eu coloco novos dados, e desses meus novos dados, tem alguns dados um pouco diferentes
daqueles que estão na base de dados. Ele já começa a errar. Entendeu? Então, ele é bom ter pouca sensibilidade, ou seja, ele ter robusto. Ou seja, eu boto poucos dados um pouco diferentes do que tinha no treinamento e mesmo assim ele não consegue errar. Certo? É basicamente isso que te pede um classificador. Tá? Como é que a gente faz? Em geral, a gente separa os conjuntos para treinamento e teste. É assim que a gente vai fazer quase sempre. Tá? Em aplicações de tempo real não necessariamente é assim. Tá? Mas aqui na disciplina a gente vai fazer assim, a gente vai separar o conjunto, você tem a sua base, o que a gente vai normalmente fazer? Você tem a sua base de dados lá supervisionada, na classificação. Aí você vai separar essa parte aqui eu vou usar para treinamento e essa aqui para teste. Tá? Normalmente são mutuamente exclusivos. Eu não treino com o que eu testo. Tá? Normalmente, tá? Algumas pessoas fazem isso, mas aqui a gente vai procurar fazer sempre mutuamente exclusivos. Tá? E aí a gente vai usar um dado para treinamento e um dado para teste. Mas como é que é feita essa separação? Tem algumas técnicas. A mais simples, chamada holdout, né? Que é o quê? Eu simplesmente separo um tanto para treinamento e um tanto para teste e acabou-se. Eu treino, por exemplo, aqui no exemplo, eu treino com esses pontinhos, objetos em azul, 2/3 e treino com e testo com esses 1/3. Aí quando eu for testar, eu sei, a minha base de dados supervisionada, eu sei qual é a classe esses laranjas pertencem, tá? Mas eu vou testar fingindo que eu não sei. No treinamento eu sei, eu conheço as classes e uso elas para uso a resposta para treinar. No teste, eu vou tentar adivinhar a resposta. Eu finjo que eu não sei a resposta, eu vou tentar adivinhar a resposta e vejo depois se eu acertei ou não. É isso, tá? Então, no treinamento, eu tenho a saída, o rótulo, a classe, né? Então, eu uso ela para treinar. E no teste, eu finjo que eu não sei quem é a resposta. E estimo a resposta, depois eu vejo se eu acertei ou errei. Tá? Em geral, a gente usa bem mais dados para treinamento do que para teste. Tá? Quanto mais dados para treinamento, melhor vai ser. Tá? Esse holdout aqui ele não é muito indicado, só se a sua base de dados for muito grande. Certo? Por quê? Porque, em geral, a gente separa assim 2/3, 1/3 ou 80% para treinamento e 20% para teste, ou 90% para treinamento. Enfim, você acaba ficando, se sua base de dados não for muito grande, você vai ter pouco dados de treinamento. Isso não vai ser bom. Por exemplo, se eu tenho uma base de dados de 50 dados, 50 amostras, se eu botar 20% para teste, eu vou ter 10 só para teste. Então, 10 é muito pouco para ter uma taxa de erro, entendeu? Então, esse aqui eu só aconselho usar se a base de dados for muito grande, tá? Tem uma outra que é random subsample, que você faz várias vezes o holdout, só que cada vez que você faz, você embaralha os dados de forma aleatória, como se fosse. Tá? Ok? Então você vai ter um holdout várias vezes, de forma aleatória. E no final das contas você tira a média dos erros. Certo? Esse já é melhor. Aí um exemplo de duas execuções, né? Esse já é melhor do que o holdout. Tá? Lembrei, esqueci de falar uma coisa. Quando você vai fazer essa separação entre treinamento e teste, todos esses métodos aqui, essa proporção aqui, 2/3, 1/3, 80/20 entre treinamento e teste, ela tem que ser respondida dentro das classes, tá? Eu não posso pegar, vamos supor que aqui, ó, tá vendo aqui esse mouse aqui, ó, vamos supor que essa metade da esquerda é classe A e a metade da direita é classe B. A classe B tá todo no treinamento e a classe A tá praticamente todo no teste. Não. Essa proporção aqui, 2/3, tem que estar dentro das classes. Tem que pegar 2/3 da classe A e 2/3 da classe B para treinamento. O ideal é fazer assim, tá? Manter a proporção de treinamento e teste dentro das classes. Tá? E o último método, que a gente chama, penúltimo, na verdade, que a gente chama de validação cruzada, ou cross-validation, é você particiona os dados em vários grupos, treina com alguns grupos e testa com outros. E vai mudando quase que você treina quando você testa. Né? O mais famoso é o K-fold, né? O cross-validation com o K-fold. E o que é o K-fold? Eu vou dividir, vamos dar logo a figurinha aqui, eu vou dividir, por exemplo, aqui o exemplo em K igual a 4. Eu vou dividir o meu grupo de dados em K grupos. No caso aqui eu tenho 12 amostras, eu vou dividir em 4 amostras. E aí na primeira vez eu vou treinar com essas 3 aqui e testar com essa. Depois eu treino com essas 3 e testo com essa. E assim vai. Eu sempre treino com K-1 blocos e conjuntos, subconjuntos e treino com 1. Certo? Então, qual é a vantagem disso? É que no final das contas, todos os K objetos vão ser usados para teste. Tá? Então, naquele meu exemplo que eu usei, de 50 amostras, se eu nunca fold com K igual a 10, por exemplo, eu vou treinar sempre com 45 e testar com 5, mas eu faço isso 10 vezes e no final das contas, 50 amostras vão ser usadas para teste. Então, a vantagem disso é que eu uso todos os dados para teste. Todos vão ser usados para teste. Tá? Então, esse aqui é mais famoso, para dizer a verdade, é que eu mais encontro por aí. Tá? Espero que tenham entendido, né? E é muito importante a escolha desse K, certo? Quanto maior o K, certo?
mais eu vou estar treinando com mais dados. Então, se eu boto K igual a 4, eu estou treinando com 9 e testando com 3. Para cada vez isso, né? Faço isso 4 vezes. Se eu boto K igual a 10 na minha base de dados, eu vou estar testando com 90, treinando com 90%. Se eu boto K igual a 20, eu vou estar treinando sempre com 95%. Então, quanto maior o K, provavelmente vai melhorar. Ou talvez, às vezes, chegue a um certo ponto que não melhora mais. Mas quanto maior o K, eu estou treinando com mais dados. Mas vai ficando mais complexo, porque eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer K interações, né? Tá? O limite disso, né? O extremo disso seria fazer com K igual a N. Que seria o K igual a N? Eu vou treinar com todos os dados menos 1. Então, se eu tenho o K igual a N, por exemplo, com 50 dados, eu vou treinar com 49 e com esses 49 tentar adivinhar a classe do 50º. E assim vai. E eu faço isso para todas as amostras. Eu faço isso 50 vezes. No caso aí, como está mostrando, para 4 amostras, eu treino com todas menos uma. E aí eu vou alternando essa que eu não treino. A gente chama isso de leave one out. Né? Que eu estou treinando com leave one out é deixar um de fora. Treino com todos menos um. Esse leave one out é o máximo que você vai treinando com o máximo possível. Então, assim, esse provavelmente é o melhor que vai ter em termos de treinamento. Tá? Certo? Ah, professor, então eu vou sempre usar o leave one out. Nem sempre vai ter diferença. Né? Você faz um K-fold com K igual a 10... E o leave one out dá a mesma coisa. Então o leave one out vai ser só mais complexo. Você faz um K-fold de K igual a 4 e K igual a 10, deu a mesma coisa. Então você vai usar o menor valor de K possível. Que der o melhor desempenho. Certo? Ou seja, às vezes você vai aumentando o K e chega um ponto que você aumenta o K e não melhora mais. Então deixa o K ali o menor que der. Com o melhor desempenho. Tá? Você aumenta o K até ele parar de melhorar. Tá? Às vezes até o holdout, quando a amostra é muito grande, o holdout é suficiente. Ok? E as vantagens do método leave one out, você treina com mais dados, como eu falei, você tende a ter uma taxa melhor e um alto custo computacional é desvantagem. Tá? E por fim, como é que a gente analisa esses dados? Em geral, a gente é muito útil usar a tabela de confusão. Né? Tabela de confusão você vai colocar aqui a classe real nas linhas e a classe predita, né, a prevista, que você escolheu nas colunas, ou o contrário, às vezes tem o contrário, não tem um padrão muito não, é meio confuso. Né? E aí você coloca aqui, por exemplo, como está aqui a taxa de erro. Né? Então você vê aqui direitinho a taxa de erro. Então nesse caso aqui você vê que toda vida que eu fui na classe cetose eu acertei, ou na classe virgínica. Mas quando eu fui na classe versicolo, em 38% das vezes eu acabei estimando a classe virgínica. Né? Então a tabela de confusão ela é boa porque você vê onde estão os erros. Né? Para onde que eu estou errando. Né? Qual classe está indo para qual classe. Tá? A tabela de confusão pode ser feita, em vez de ser a taxa de erro, pode ser feita a quantidade de dados também. Né? Porque assim, isso é útil principalmente em bases que não são balanceadas. Ou seja, que nesse exemplo aqui, por exemplo, tem uma base não balanceada. O que é isso? Aqui já está ao contrário, tá vendo? As verdadeiras estão nas colunas e a predita nas linhas. Ou seja, eu não tenho as classes com a mesma quantidade de amostras, são desbalanceadas. Então, a vantagem disso aqui é que quando a classe está desbalanceada, você consegue ver direitinho a quantidade de erros e de acertos de cada evento. Tá? Mas aqui, desse jeito aqui, botando o número de eventos, como está aqui, eu não vejo a taxa de erro de acerto. A taxa de erro de acerto eu vejo aqui, dessa forma aqui. Tá? É muito comum também você fazer isso aqui. Ó. Você bota aqui uma linha no final com o total. Uma linha e uma coluna. Né? Aqui embaixo você poderia botar uma linha e uma coluna com as porcentagens de erro totais. Tá? E aqui, nesse cantinho aqui, você colocaria a taxa de erro média total de todas as classes. Que às vezes é muito importante essa informação. Né? Tá? Assim, só lembrando também que, às vezes, nem a tabela de confusão é útil, porque às vezes nem todos os erros são igualmente importantes. Né? Como eu falei, por exemplo, se eu tenho 2 erros, né? Aqui os 2 acertos, né? O verdadeiro positivo, negativo positivo, positivo verdadeiro e negativo verdadeiro. Aqui eu tenho falso positivo, né? O falso alarme, né? Que seria a classe real é negativa, mas você achou que era positivo, você alarmou e não era para alarmar. E aqui você tem o falso negativo, ou seja, ele era positivo e você deu negativo, é chamado também de detecção perdida. Tá? Depende da sua aplicação, às vezes você não quer. A gente costuma muito trabalhar com a gente quer minimizar a taxa de erro média, que seria a média dessas duas, ele estaria bem aqui a taxa de erro média. Nem sempre é isso que se faz. Depende da aplicação, pode não ser o caso, na maioria das vezes mas nem sempre. Certo? Se o seu eu acho que eu dei um exemplo de sala de aula, né? Se é um alarme de uma indústria e que o falso alarme é muito custoso,
vai movimentar muito dinheiro, você ir lá verificar, talvez seja ruim falso alarme, né? Está alarmando demais. Ou, por contrário, eu não quero ter falso alarme, ou desculpa, eu não quero ter detecção perdida, assim. Eu prefiro pode ter falso alarme à vontade, o que eu não quero é ter uma detecção perdida, porque se eu perder a detecção, o negócio vai explodir e tal. Então, nem sempre você quer simplesmente minimizar a taxa de erro. Às vezes você quer minimizar algum desses pontos aqui, né? Ok? Mas, em geral, na maioria dos exemplos, a gente vai ver, a gente vai interessar mais para a taxa de erro, porque depende muito da aplicação. Tá? Aqui a gente termina, então, a revisão. No próximo vídeo, a gente vai entrar no que a gente ainda não viu em sala de aula, que é o algoritmo. Acho que a gente chegou a ver rapidamente o KNN, né? A gente chegou a ver rapidamente o KNN, mas eu vou revisar também, tá? Então eu vou deixar para o próximo vídeo a gente ver o KNN, ok? Então até mais, pessoal.